Prezadas senhoras e senhores senadores e senadoras, inicialmente cumprimento o senador Omar Aziz, presidente dessa comissão, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, e o senador Renan Calheiros, relator, e por meio deles cumprimento a todos os senadores e senadoras que compõem essa comissão parlamentar de inquérito, bem como todos os presentes e todos que estão nos assistindo nesse dia. Compreendo que esse lugar de fala, que me é oferecido por essa CPI, é uma oportunidade de oferecer à sociedade brasileira esclarecimentos pertinentes e muito necessários à atual conjuntura quanto às atribuições, competências e limites legais da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e quanto à sua condução técnica no enfrentamento da pandemia. Assim, na qualidade de agente público e a serviço da nação, e considerando o princípio da transparência, que deve pautar a gestão pública, eu me coloco ao dispor dos senhores senadores e senadoras para oferecer todos os esclarecimentos ao meu alcance, ciente de que essa CPI, assim como eu, atua hoje em uma função essencial para a sociedade brasileira. Antes de tudo, eu gostaria de me solidarizar, não apenas em caráter pessoal, mas, sobretudo, em nome da ANS e de todo o seu corpo diretivo e de servidores, aqui representado pela Ana Cristina, especialista em regulação, gerente-geral de regulação assistencial, e com todas as famílias brasileiras que vêm perseverando há mais de 1 ano e meio no enfrentamento da Covid. Com todos os profissionais de saúde do país que travam diariamente uma verdadeira batalha para salvar vidas e com todos aqueles que direta e indiretamente têm sido afetados pela pandemia. Estamos aqui diante de um evento catastrófico para a humanidade que mudou o curso da história planetária, estabelecendo duras provas de todas as nações e em especial para o Brasil. Lamentamos profundamente as quase 600 mil mortes acontecidas e o sofrimento das famílias que atravessam o luto, que também nos atinge, já que na ANS 2 servidores faleceram, muitos perderam os familiares, outros foram hospitalizados e vários estão em tratamento e sofrendo os impactos dessa doença nova, altamente desafiadora e sobre qual a ciência ainda não obteve pleno conhecimento e consenso. Reforçamos a necessidade de nos mantermos como cidadãos ativos nesse combate, não perdendo o foco, pois ainda estamos em momento pandêmico, em curva decrescente, felizmente, mas ainda necessitando de nossa ação conjunta no respeito às normas sanitárias, na manutenção do cuidado individual e coletivo e no reforço às medidas de vacinação que comprovadamente salvam vidas, pois essas ainda são os principais recursos que dispomos nessa luta global contra a Covid. Senhoras e senhores, estive nessa casa no último dia 7 de julho deste ano, quando fui sabatinado e aprovado pelo plenário para o exercício do cargo de diretor-presidente da ANS, uma instituição com propósito muito firme de contribuir para as ações de saúde do país. Naquela oportunidade, me coloquei totalmente à disposição dos senhores senadores e senhoras senadoras para sempre estar nessa Casa Legislativa, contribuindo com sua missão institucional e prestando as devidas contas sobre as ações que são de responsabilidade da ANS. Assim, reforço que, para mim, estar aqui hoje é mais um dever necessário. Na verdade, na medida em que essa CPI trouxe denúncias novas, extremamente graves e que exigem toda atenção, reflexão e ações resolutas dentro dos devidos parâmetros legais, ela contribui para o aprimoramento de todas as instituições brasileiras. Para a ANS não é diferente, posso afirmar em nome do nosso corpo técnico de excelência reconhecida e que atualmente inclui 3 diretores, que são servidores públicos de carreira, que a ANS está fazendo tudo o que lhe cabe nas ações regulatórias, respeitando as competências dos demais órgãos conforme as atribuições legais que lhe é conferida. Como já disse anteriormente, nós da ANS temos trabalhado incansavelmente para garantir a assistência aos beneficiários de plano de saúde no Brasil. Estamos empenhados em atuar para entregar cada vez mais e melhores serviços à sociedade, alinhados a diretrizes legais. Para tanto, ao mesmo tempo em que buscamos o máximo rigor técnico nas nossas ações cotidianas, também reorientamos as nossas ações regulatórias para a adoção de medidas efetivas para o combate à Covid, com vista à manutenção do equilíbrio do setor. Estamos cientes da responsabilidade que é regular a saúde suplementar, um desafio proporcional às dimensões do setor, que comporta mais de 48 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, 28 milhões de beneficiários em plano exclusivamente odontológico, mais de 900 operadoras ativas e com beneficiários, e que realiza por ano cerca de 1 bilhão
e meio de procedimentos entre consultas, exames, terapias e cirurgias. A ANS foi criada em janeiro de 2000 pela Lei 9961, tratando-se de uma agência de Estado brasileiro com competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde no país. Assim sendo, a partir de 2000, passou-se à ANS a competência para regular aspectos da Lei 9656/98, bem como para fiscalizar seu cumprimento, controlando e regulando o setor de saúde suplementar. No cumprimento de sua missão institucional, a ANS é balizada pelas previsões legais que determinam claramente seu escopo de atuação, não podendo exorbitá-lo. Assim sendo, a agência tem competência para regular os planos de saúde e administradores de benefício. Contudo, essa competência não se estende à regulação de prestadores de serviço, como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais de saúde. Dessa forma, a ANS não tem competência nem regulatória nem fiscalizatória para intervir, autorizar, suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos. Essa clara delimitação, que mantém a sanidade do ambiente institucional, não refreia a atuação da agência. Ao contrário, é de suma importância essa delimitação para que possamos compreender os limites legais da atuação da ANS, bem como para evitar que, no âmbito de suas competências, a agência está atenta, diligente, vem adotando todas as medidas cabíveis para o enfrentamento da pandemia e de suas consequências. Vale destacar também que, desde sua criação, a ANS se mantém cumprindo sua missão institucional e, no cumprimento dessa missão, foi responsável pela edição de 95 resoluções de diretoria colegiada, 470 resoluções normativas, além da edição de outras normas, como súmulas e instruções normativas. Os instrumentos normativos editados pela ANS tratam de aspectos que vão da regulação econômica financeira das operadoras e ao estabelecimento do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, disciplinando de forma ampla as relações travadas no setor de suplementar de saúde. Se a Lei 9656 coube trazer a estrutura geral da saúde suplementar brasileira e estabelecer o marco regulatório, coube à ANS regular o setor a partir dessas diretrizes e garantir o cumprimento da lei. Além de toda a atuação da ANS, desde a sua criação, no sentido do cumprimento da sua missão institucional, nos últimos 17 meses, a reorientação da ação regulatória da agência para o enfrentamento da pandemia nos levou a adotar medidas de grande relevância e impacto para a garantia da assistência e manutenção do equilíbrio do setor, inclusive com atualizações extraordinárias do rol de procedimentos e eventos em saúde, para contemplar procedimentos relacionados ao diagnóstico e tratamento do Covid. Dentre as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia, temos, em 13 de março de 2020, senador presidente Otto, a ANS incluiu o rol de procedimentos de cobertura obrigatória de forma extraordinária, que é exatamente o teste RT-PCR, que é o teste padrão. Em maio de 2020, foram incluídos mais 6 exames que auxiliam no diagnóstico e tratamento do novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias do plano de saúde. E essas incorporações buscaram ampliar as possibilidades de diagnóstico e tratamento do Covid, especialmente em pacientes graves, com quadros suspeitos ou confirmados, estando alinhados às diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde para manejo da doença. Dessa forma, auxiliam no diagnóstico diferencial e no acompanhamento de situações clínicas que podem representar grandes gravidades, como, por exemplo, a presença de um quadro trombótico ou de uma infecção bacteriana causada pelo vírus. Em complemento, em agosto de 2020, a ANS incorporou o exame sorológico SARS-CoV, pesquisa de anticorpos IgG ou anticorpos totais e passou a ser de cobertura obrigatória, uma vez indicada pelo médico assistente do beneficiário. Cabe lembrar que a cobertura de tratamento aos pacientes com suspeitas ou confirmação de infecção por Covid foram mantidas e garantidas pela ANS, assegurando aos beneficiários de plano, de acordo com a segmentação do plano contratado, por meio de diversos procedimentos, como consulta médica, em todas as especialidades reconhecidas pelo CFM, em consultórios, ambulatórios e serviços de pronto atendimento, internação em leitos comuns e de UTI, em números ilimitados de dias, reeducação e reabilitação respiratória, em número ilimitado de sessões, dentre outros diversos procedimentos e tratamentos necessários ao manejo dos diferentes condições clínicas que cada paciente possa apresentar. Sobre esse ponto, é importante sinalizar que, além da inclusão desses procedimentos, a ANS atuou na fiscalização quanto à cobertura desses procedimentos pelas operadoras. No dia 25 de março, para organizar o sistema de modo a concentrar seus esforços no enfrentamento da pandemia, em seu momento de maior incerteza quanto à capacidade
do sistema de responder à demanda por serviços de saúde urgentes, reduzindo a sobrecarga das unidades de saúde e evitar a exposição desnecessária de beneficiários ao risco de contaminação, a ANS decidiu, ainda em março de 2020, prorrogar em caráter excepcional os prazos máximos de atendimento para a realização de consultas, exames, terapias e cirurgias que não fossem urgentes, definidos pela Resolução 259. A medida foi excepcional e foi revogada em 9/6. No dia 7/4, foram criados procedimentos especiais no âmbito da notificação de intermediação preliminar para o acompanhamento das demandas relacionadas à cobertura para exames e procedimentos inerentes à Covid. Ainda em abril, a flexibilização de normas prudenciais e postergação do início das exigências das provisões técnicas. No dia 28 de abril, concessão de outros incentivos regulatórios e operatórios em situações regulares junto à ANS, mediante contrapartidas a serem cumpridas pelas empresas, como assinatura de termos de compromisso para a proteção dos beneficiários e da rede prestadora de serviços de saúde. A ANS, atenta aos dados e informações do setor, foi redutiva no sentido de que não havia um cenário que justificasse, sem que houvesse contrapartidas claras em prol dos beneficiários. Sendo assim, concedeu incentivos regulatórios apenas para as empresas que se comprometeram à adoção de medidas voltadas à proteção dos beneficiários e ao cumprimento de obrigações firmadas junto aos prestadores de serviço. Ainda em abril, houve a criação do painel Covid, um relatório diário sobre o tema, a partir das reclamações feitas pelos beneficiários perante a agência, favorecendo o acompanhamento da atuação das operadoras na pandemia, possibilitando à ANS uma fiscalização mais incisiva sobre os agentes regulados, no que tange ao descumprimento das normas estabelecidas pela agência e o desassistência. Qual foi a data que vocês abriram? 30/4 de 2020. De 2020? 2020. No dia 6/5, a orientação para a realização de atendimentos à distância pelas operadoras e prestadores de serviço, bem como viabilização da implementação da telesaúde na saúde suplementar, respeitando-se as regras estabelecidas pelos respectivos conselhos profissionais de saúde e pelo Ministério da Saúde. No dia, em maio, a elaboração do Boletim Covid da Saúde Suplementar, com informações assistenciais, econômicas, financeiras e das reclamações dos consumidores. Essa ação regulatória foi reconhecida e recebeu o prêmio FGV de melhores práticas em regulação, dada a relevância da estratégia para monitoramento durante a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. Em agosto de 2020, houve a suspensão do pagamento das parcelas relativas aos reajustes por faixa etária e o reajuste financeiro nos meses de setembro e dezembro. Neste ponto, reitero que em 2021, como reflexo do contexto da pandemia na utilização de serviços da saúde, o teto de reajuste dos planos individuais foi inclusive negativo, ou seja, no aniversário dos contratos das operadoras, são obrigados a reduzir os preços dos planos de saúde. O cenário de incerteza e de ausência de informações exigiu da ANS a adoção de uma estratégia de ação capaz de gerar informação qualificada e em tempo hábil para a tomada de decisão, que permitisse a análise adequada de pleitos por medidas regulatórias de grande impacto estrutural no setor, com vista à sustentabilidade da saúde suplementar e à proteção dos direitos dos consumidores durante e no pós-crise. Com essa estratégia, a ANS transformou um cenário de incerteza em previsibilidade e segurança para a tomada de decisões, com impactos positivos para a sociedade e a garantia aos direitos dos consumidores. Além da adoção de medidas para o enfrentamento da pandemia, a ANS atua na regulação, controle e fiscalização do setor suplementar de saúde por meio de diversos instrumentos, valendo destacar alguns. Nesse sentido, a ANS possui programas voltados para o aprimoramento da qualidade assistencial na saúde suplementar, como o Programa de Certificação de Boas Práticas em Saúde e Ações de Promoprev e Projeto de Parto Adequado. Contudo, há de se registrar que os fatos trazidos nessa CPI, como disse, são de extremas gravidades. A ANS vem focando a sua ação para contribuir com o combate à pandemia, todos imbuídos pelo propósito de salvar vidas, com um olhar atento para a regulação e, sinceramente, foram surpreendidos com essas novas denúncias que apontam indícios de infração contra pacientes atendidos em hospitais próprios da Prevent Senior, que está devidamente autorizada para funcionar e sobre qual a ANS, até agora, não tinha qualquer indício de descumprimento de sua função social, como apontado aqui. Cabe aqui pontuar que o processo regulatório da ANS, seguindo as diretrizes fixadas pelas leis aprovadas ao longo dos últimos 21 anos de existência da agência, caminhava para uma regulação técnica de refinamento, calcada no livre iniciativa, na liberdade econômica, na redução dos mecanismos burocráticos, na responsividade e na premissa da boa-fé.
Quanto aos fatos abordados nessa CPI, já estamos atuando firmemente nas diligências necessárias para sua apuração no que cabe à ANS, buscando parcerias e compartilhamento de informações com outras instituições fiscalizatórias. Solicitamos, inclusive, informações a essa CPI para que possamos ter a busca da verdade com a profundidade de dados e provas. E, a partir dela, além das medidas punitivas e cautelares cabíveis, estudaremos ações de controle de eventos dessa natureza que sejam de responsabilidade das autoridades policiais, mas que também mereçam atenção regulatória por parte da agência. Nesse ponto, quero reforçar o nosso canal de atendimento de denúncias, 0800 701 9656, e aproveitar para fazer um pedido aos consumidores, beneficiários, médicos e demais prestadores que nos assistem. Se porventura alguns dos senhores estiverem passando por situações semelhantes, utilizem o nosso canal de denúncia para que possamos detectar essas questões adequadamente e adotar as medidas cabíveis, sempre com base em documentos e evidências que suportem a atuação regulatória nos processos administrativos, em que temos o dever constitucional de respeitar o contraditório e a ampla defesa, com a tomada de decisões baseadas em provas constantes nos autos do processo. No que se refere aos fatos em apuração por essa comissão, destaco que a ANS, assim que soube das notícias desta denúncia pela CPI, em 16 de nove de 2021, realizou, em 17 de nove, uma diligência na operadora Prevent Senior, no qual fomos solicitados esclarecimentos a respeito das denúncias sobre cerceamento do exercício da atividade médica aos prestadores vinculados, e sobre assinatura sem os devidos esclarecimentos de termo de consentimento pelos beneficiários atendidos na rede própria, para a prescrição do chamado kit Covid. Em prosseguimento, no curso das apurações relacionadas à denúncia contra a Prevent Senior, foram verificados elementos que contradizem a versão inicial apresentada pela operadora. Desta forma, foram constatados indícios de infração para a conduta de deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela ANS, tipificadas no artigo 74 da Resolução 124, em virtude do que a ANS lavrou um auto de infração na tarde do dia 27/9, estando, portanto, a operadora na figura de investigada perante a agência. Além dessas medidas, encontram-se em fase de apuração denúncias em face da Prevent Senior sobre o cerceamento da atividade médica aos prestadores vinculados à rede própria da operadora, bem como foram instaurados procedimentos para avaliação de conduta disposta no artigo 30 da RN 124, que se refere a incorrer em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública. Cabe ainda informar que a diretoria colegiada na ANS convocou o presidente da empresa para comparecimento na agência no dia 30/9, na qualidade de investigado, para que expusesse as suas considerações sobre os fatos trazidos nessa CPI. Também requisitamos uma série de informações, inclusive a listagem dos profissionais demitidos, para que a ANS possa fazer uma busca ativa e apurar as informações. Além disso, foi instaurado um processo administrativo para a identificação de anormalidades assistenciais e, nos últimos dias 4 e 5 de outubro, servidores da ANS da área assistencial, em conjunto com a fiscalização, realizaram uma visita técnica assistencial na operadora. A visita técnica assistencial é uma medida administrativa prevista em normativo e consistente em ação em campo, realizada nas instalações da operadora, com o objetivo de trazer diagnóstico em relação aos planos ofertados, a assistência e a qualidade dos serviços prestados, direto ou indiretamente pelas operadoras. Trata-se de mais uma ação instaurada pela ANS em face da operadora, visando colher informações que possibilitem a análise técnica, subsidiando as decisões sobre eventuais medidas que possam ser tomadas pela agência. E, após a avaliação dos fatos, há pontos sensíveis e indícios de falhas operacionais. Então, dessa feita, presidente Otto, a operadora será notificada acerca da indicação da instauração de um regime especial de direção técnica, a qual possui um rito específico que será devidamente observado pelos técnicos da ANS. Tal regime especial tem propósito um acompanhamento mais próximo da ANS, não sendo seu objetivo final a retirada da operadora do mercado, mas garantir a manutenção da qualidade assistencial aos beneficiários. Importante reiterar, senador Humberto, que a ANS teve conhecimento das graves acusações contidas no dossiê contra a Prevent Senior pela CPI do Covid, e tais situações nunca foram denunciadas diretamente à agência, não aparecendo nos monitoramentos feitos periodicamente pela ANS. Então, no momento, a ANS está conduzindo as apurações de forma rigorosa e bastante cuidadosa, pois temos também que preservar a continuidade da assistência dos beneficiários que estão na operadora.
Todas as informações levantadas estão sendo analisadas para que a agência tenha os subsídios necessários para a adoção das medidas adequadas. Também, nesse sentido, cabe aqui uma palavra de tranquilidade aos mais de 540 mil beneficiários da Prevent Senior quanto à continuidade e à garantia da prestação de serviços da saúde suplementar contratados. Ao agir com o necessário rigor, a ANS também levará em conta o interesse coletivo e o necessário equilíbrio da garantia dos beneficiários. E, desde já, se coloca a dispor dos mesmos para, em meio de seus canais de atendimento, para esclarecer suas dúvidas e apoiá-los sempre que necessário. Nesse sentido, como em toda a sua ação, a ANS pautará a sua ação na construção de uma relação dialógica com toda a sociedade. A ANS tem construído uma política regulatória com foco na transparência das informações. Durante esse período de pandemia, a ANS transmitiu todas as reuniões da diretoria colegiada. A agência realizou diversas reuniões com o setor e todas as entidades representativas que atuam na saúde suplementar, todas virtuais, gravadas e permitindo a ampla participação de atores que até então não tinham participação tão ativa em razão da distância. A ANS tem aumentado ainda mais a transparência de seus atos para que toda a sociedade possa acompanhar a evolução do impacto da Covid-19 no setor de saúde suplementar. A ANS, enquanto ente regulado, também está atenta aos desdobramentos futuros do momento pelo qual passamos, senador Renan. Então, dessa forma, estamos à disposição das instituições na construção de alternativas voltadas ao resultado em saúde, bem como no desenvolvimento de ações que aprimorem o uso de ferramentas que sirvam para maior integração e qualidade nas ações de saúde do país. Por fim, reiteramos que estamos à inteira disposição dessa comissão para prestar todos os esclarecimentos necessários e deixo nosso agradecimento pela oportunidade que essa CPI nos traz e que nos trouxe ao revelar todas essas denúncias, bem como reiteramos a solicitação de envio de documentos e informações que possam contribuir com a nossa atividade regulatória e fiscalizatória em face da operadora de planos em questão, nos termos da competência prevista na Lei Federal 9961 de 2000. Muito obrigado, senhor presidente.